Camaradas, nós vamos reagir aqui ao vídeo do discurso da deputada estadual aqui do Maranhão, a Micaú Damasceno. O discurso foi feito na Assembleia Legislativa, aquela mesma que falou um monte de atrocidades em relação às mulheres que deveriam ser submissas aos seus maridos. Agora a metralhadora giratória dela está voltada contra as pessoas LGBTQI, contra o projeto de lei 167/2022 do coletivo Nós, aqui, que é um coletivo do PT, né, uma bancada aqui da Câmara Municipal de São Luís, que prevê reservas, incentiva a reserva de vagas em empresas privadas com mais de 100 empregados para pessoas transexual e travesti. Nós vamos ver nesse vídeo, certo, o quanto que a Micaú Damasceno é transfóbica, teocrática, com o apoio da Assembleia Legislativa e completamente analfabeta em matéria de políticas de cotas. Vamos ver aqui a sua fala. A gente sabe que ontem, infelizmente, na Câmara Municipal de São Luís, foi aprovada uma lei que, no meu entendimento, é uma lei inconstitucional. É pelo critério de sexo, de idade, cor ou estado civil que é admitido um profissional. Deputada, o seu entendimento está completamente errado, tá? Ou a senhora não leu o projeto. O projeto não fala que para empregar agora em São Luís, o critério tem que ser de gênero, tem que ser de raça, tem que ser de sexo. A lei reserva 10% das vagas nessas empresas para pessoas transexuais ou travestis. Por isso que o nome é cotas. Ou a senhora acha mesmo que essas pessoas que vão entrar pelas cotas não têm qualificação, não têm capacidade, não têm currículo? A situação é completamente o oposto do que a senhora fala. Completamente o oposto. A senhora não conhece a realidade do Estado que a senhora diz representar na ALEMA. De acordo com a plataforma Transemprego, apenas o Maranhão e Alagoas foram os estados em que nenhuma pessoa transexual ou travestis foram empregadas. Essas pessoas podem ter as melhores qualificações, os melhores currículos, mas elas não são empregadas pelo fato de serem transexuais, pelo fato de serem travestis. Por isso, daí a necessidade de cotas. Bom, mas isso é só o começo, tá, galera? Tem muito mais atrocidade na fala dessa deputada. Vamos lá, vejam bem. O critério objetivo para admissão de qualquer trabalhador, no meu parecer, deve ser pela qualificação técnica, pelo currículo, pela experiência profissional, que são fatores que demonstram a capacidade de alguém exercer determinada função. É inconstitucional admitir alguém pelo critério de sexo, ou idade, cor, ou estado civil, pois, se acontece, estaríamos instituindo uma discriminação. Deputada, cotas é discriminação, sim. Vou repetir, cotas é discriminação, sim. Só que uma discriminação positiva. Essas pessoas são tratadas desigualmente no mercado de trabalho em função de serem transexuais e travestis. Por isso é necessário leis que as tratem desigualmente, só que no sentido oposto. Entendeu? No sentido oposto. Quando se trata dessas pessoas, deputada, os empresários não querem saber de currículo, não querem saber de qualificação, não querem saber de capacidade. Eles não empregam essas pessoas em função deles serem preconceituosos. E isso tem um nome. Isso é uma discriminação institucionalizada. Por isso que a cotas é, sim, discriminação institucionalizada, só que uma discriminação positiva, para assegurar minimamente o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho e, portanto, a sobrevivência, para que essas pessoas não sejam obrigadas a se prostituírem e não tenham uma expectativa de vida
tão baixa. Vamos a mais uma parte aqui da fala da deputada Mical Damasceno. Vejam bem. Não poderia agora fazer a contratação de profissionais pela orientação religiosa, porque não tem um povo que mais sofre perseguição religiosa do que o povo evangélico. Deputada, a senhora mente que dá bom dia a cavalos, hein? Porque todo mundo sabe, inclusive os evangélicos honestos, que a religião mais perseguida no Brasil e muito particularmente no Maranhão é a religião de matriz africana. Perseguições essas que a senhora apoia. E não é em função da forma ritualística diferenciada. Essas religiões, Mical, são perseguidas porque são religiões de origem africanas, porque são religiões de pretos. Não se trata só de mera intolerância religiosa. Se trata de racismo, para dizer as coisas como elas são, tá? E não se preocupem, porque todos os evangélicos que são oprimidos, tá? Por serem negros, por serem mulheres, por serem indígenas, serão sim beneficiados com cotas. O tema das reparações, que é um tema que está em debate, não tenha dúvida. A nossa defesa é que todos os evangélicos que tiveram seus antepassados, que foram escravizados, que foram traficados, sejam reparados. Diferente daqueles que utilizaram a Bíblia para justificar a escravidão, para justificar o tráfico, como tem muitos hoje que utilizam a religião e utilizam passagens bíblicas para justificar opressões, como a senhora tem feito. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer: a senhora não só está mostrando a sua cara, mas está ajudando a desmascarar um monte de gente. A senhora diz explicitamente nesse vídeo que o Braide, o prefeito de São Luís, é seu aliado e ele vai vetar esse projeto. Eu digo mais, o Braide não é só seu aliado pontual. O Braide é do seu partido, PSD, que é um partido LGBT-fóbico, que é um partido com programa machista, fantasiado de defesa da família. Logo vocês, que aprovam uma série de projetos que atacam a classe trabalhadora, que ajuda a desestruturar as famílias. Vocês vêm me falar de defesa de família só se for uma família hétero, família branca, família burguesa, porque vocês não defendem as famílias da classe trabalhadora favelada, preta e pobre. Mas também, como eu falei, a senhora está ajudando a desmascarar muita gente, porque tem setores, inclusive da esquerda, que apoiam o governo do PT e PSB, esse governo aí de Brandão e Felipe Camarão, que acha que o problema está só nos bolsonaristas assumidos. Pelo menos a senhora tem demonstrado o que é essa Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu vou colocar a sua própria fala sobre a defesa que a senhora faz dessa Assembleia, ou da defesa que essa Assembleia faz das suas falas e dos seus projetos. E eu quero aqui parabenizar aqui aos nobres deputados dessa legislatura, que eu reconheço que são defensores dos valores e princípios cristãos, até porque nós já derrubamos aqui projetos de leis que afrontavam os princípios cristãos, e a gente nós não temos tido dificuldades para aprovarmos os nossos projetos. Primeiro, deputada, baixe a bola, porque a senhora não representa todos os evangélicos, como a senhora, inclusive, tem dito em vários vídeos. Tá? Eu mesmo conheço evangélicos que não têm um pingo de acordo com as coisas que a senhora fala e faz. As pessoas que apoiam a senhora são pessoas LGBT-fóbicas, independente de serem evangélicas, de serem católicas, de serem espíritas, são LGBT-fóbicas. Com certeza, a maioria dos grandes empresários do Maranhão não são evangélicos, mas os dados da plataforma Transemprego mostram que a maioria são transfóbicos. Os dados mostram isso. A maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão, eu acredito não são evangélicos, mas
são quase todos LGBT-fóbicos, como a senhora mesmo faz questão de ressaltar. Qual é a diferença? É que a senhora mostra a cara e eles não. Daí o limite do coletivo Nós e do projeto também, nós vamos tocar nele aqui, mas antes a gente queria ser solidário aos camaradas também que foram muito atacados, não só pela Mical, mas também pelo Iglesio Moisés, o deputado bolsonarista aqui do Maranhão. Mas vamos ao projeto. Primeiro, porque ele não abrange os concursos públicos, ele se limita a empresas privadas que inclusive têm parcerias com as prefeituras e que têm isenção de impostos. 2, os camaradas são do PT. O PT não só apoia o governo Brandão, mas o PT tem o vice-governador. E a pergunta que fica é, por que então o PT não apresenta um projeto de cotas para trazer pessoas travestis e transexuais que possa abranger todo o estado do Maranhão e não só as empresas privadas, mas também nas empresas públicas? Sabe por quê? Porque esse governo também é LGBT-fóbico, assim como a Assembleia Legislativa. E não só isso, mas é teocrático também. Como a própria Mical fala no vídeo que vocês viram. Ou seja, nessa Assembleia Legislativa não passa nada que venha a contrariar o conservadorismo religioso e os seus preceitos morais. Não existe separação entre Estado e religião, entre o que é público e o que é privado nessa casa, que, aliás, não só não vota nada que possa vir contrariar esse conservadorismo religioso, mas nada que venha contrariar os ricos desse Estado, muito particularmente do agronegócio. A exemplo do projeto-lei que ficou conhecido como um projeto da grilagem, que entrega as terras do estado do Maranhão para o agronegócio, para o latifúndio e para os grileiros. E é por isso mesmo que a Mical deixa explícito no discurso dela que essa Assembleia e esse governo de Carlos Brandão ajudou ela a derrubar uma lei que obrigava os estabelecimentos comerciais a fixarem placas com conteúdo LGBT-fóbicos aqui no Maranhão. Por isso, camaradas, é uma contradição se colocar do lado dos oprimidos e, ao mesmo tempo, estar apoiando um governo que é explicitamente opressor. É preciso romper com esse governo. Abaixo a LGBT-fobia no Maranhão, no Brasil e no mundo.